Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você pode ficar aqui para receber essa pequena reflexão, essa pequena porção da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Pois a devocional é um alimento para alimentar nossa alma, o nosso espírito necessita, ele anseia pelo pão espiritual que é a palavra de Deus, e ele precisa ser alimentado todos os dias, como o nosso corpo físico precisa ser alimentado de pão, né? E o nosso espírito precisa ser alimentado pelo pão espiritual descido do céu, que é a palavra verdadeira, a palavra pura de Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada, amém? A devocional se encontra aqui no livro de João, apóstolo João, o capítulo 8 e o versículo 51, que vai dizer assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, amém? Aqui fala que verá a morte, é a morte espiritual. Quem guarda a palavra de Deus, quem vive os ensinamentos que Deus quer para nós, nunca verá a morte. Isso quer dizer a morte espiritual, que é a separação total de Deus. Quem vive para Cristo, quem obedece a sua palavra, quem obedece os seus mandamentos, vai viver com Ele eternamente. Não quer dizer nunca verá a morte física, né? Porque muitos filhos de Deus morrem, muitos cristãos morrem, mas é a morte espiritual, terá vida eterna com Cristo. Essa pessoa nunca vai viver separada de Deus, viverá eternamente com Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a vida eterna passa a habitar dentro de nós, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a eternidade, Ele é a vida e a vida eterna. Então, quando nós ouvimos e guardamos a palavra dEle, que é viver a palavra, que é viver os seus ensinos, os seus mandamentos, nós viveremos eternamente. Nós não vamos ter a separação total de Deus, que é a morte eterna, que é viver separado eternamente de Deus. Esse vai ser um juízo tremendo para a vida daquelas pessoas que negaram a Cristo, que não quiseram saber de Cristo. No dia do grande juízo, né? Deus vai falar para essas pessoas que Ele não as conhecem, porque muitos negam a Cristo aqui na terra, muitos não querem saber de Cristo aqui na terra. Então essas pessoas receberão a condenação, a morte eterna, que é viver separado de Deus para todo sempre. E essa vai ser a pior de todas as condenações. É viver sem vida, não vai ter vida, porque a vida é Cristo. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida eterna. Então quem quiser viver eternamente com Cristo, quem quiser viver eternamente no céu com Ele, reinando junto com Ele, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador, tem que guardar a palavra dEle no coração e viver os ensinos que Ele deixou para nós. Todos nós que vivemos e recebemos a Cristo, Ele passa a habitar no nosso coração. Então nós vamos querer viver a palavra de Deus, nós vamos querer viver para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer de nós, pois Ele só quer o nosso melhor, e Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele. Ele não quer que as pessoas venham ser condenadas, Ele não quer que as pessoas venham viver eternamente separadas dele, não, tanto que ele se entregou por nós, tanto que ele demonstrou isso, né, naquela cruz, morrendo por nós. Ele não quer que a humanidade sofra, pereça eternamente. Ele não quer que a humanidade venha viver separada dele eternamente. Ele se entregou por isso, para nos redimir, para nos lavar, para lavar os nossos pecados, para lavar as nossas imundícias, e para que um dia a gente tivesse esse direito de viver com Ele na eternidade. Mas muitas pessoas o negam, não querem saber de Cristo, negam a palavra de Deus, não querem guardar os ensinamentos que Ele deixou para nós, né? Então essas pessoas estão negando o único meio de salvação que existe, que é Cristo. Elas estão negando a vida eterna. Elas não têm noção do perigo, elas não têm noção do mal que elas estão fazendo para elas mesmas. Porque o nosso corpo é mortal,
Nós vamos um dia morrer e vai virar pó, vai acabar, né? Tanto que nasce geração após geração, uma morre, outra nasce e assim vai, porque o nosso corpo foi feito para isso, né? O nosso corpo veio do pó e do pó voltará, mas o nosso espírito, a nossa alma é eterna, é ela que vai viver o que a gente vive aqui na terra hoje em dia. Se a gente vive para Cristo, ela vai viver eternamente com Cristo. Se a gente vive aqui longe de Cristo, se a gente não quer viver os ensinamentos, se a gente vive em desobediência à palavra de Deus, a nossa alma vai viver separada de Cristo, vai viver a morte eterna, que é a separação de Deus. Mas quando a gente vive para Ele aqui na terra, nós vamos viver com Ele na eternidade. Nós estamos o aceitando e vivendo e obedecendo a sua palavra. Então a nossa alma vai viver no gozo eterno com Cristo, vai reinar com Cristo, vai viver eternamente com Ele, pois é isso que Ele quer de nós. A gente deve viver sempre de acordo com a palavra dele e anunciar para as outras pessoas, para que as pessoas venham também reinar com Cristo, venham viver na eternidade. Porque se a gente é cristão e tem a vida eterna com Cristo, vai viver com Ele, sabe que vai viver no gozo celestial com Cristo, nós também queremos que as outras pessoas venham viver também. Não existe um cristão verdadeiro egoísta que queira ir para o céu sozinho, sem que ninguém vá com ele. Não existe um cristão verdadeiro, fiel, que é temente a Deus, que ama o próximo, né? Porque para ser cristão nós precisamos ter amor, né, de Cristo em nós. Esses cristãos, nós cristãos, vamos querer que as outras pessoas também venham morar na eternidade. Por isso que às vezes muitas pessoas nos chamam de chatos por falar sempre de Cristo, por a gente estar sempre falando do Evangelho, sempre falando do amor de Deus, por querer viver sempre ali de acordo com o que a palavra ensina, mas é porque a gente quer que as outras pessoas venham também, a gente quer que elas venham para o reino dos céus, para que elas venham viver na eternidade, para que elas não venham sofrer na eternidade. É isso que nós queremos, então é nosso dever, como Jesus Cristo veio para isso, para anunciar ao mundo a salvação, para anunciar as boas novas, né, que é o reino dos céus. Foi Ele que veio trazer as boas novas para o mundo. O Evangelho é boas novas, é a boa notícia. Então Ele trouxe essa boa notícia que o céu é real e que Ele está lá preparando lugar para nós e que Ele quer que nós vamos morar com Ele na eternidade. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo, de passar a mensagem para as outras pessoas também. Nós não devemos ser egoístas de querer o céu só para a gente, que não tem como. Nós temos milhões de irmãos no mundo inteiro, espalhados no mundo inteiro, todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos com o sangue de Jesus, que também estão aí anunciando a mensagem de Cristo para que mais pessoas venham fazer parte desse reino. Se você ainda não faz parte do reino celestial, se você ainda não tem a vida eterna, ou se você não tem certeza da sua salvação, converse com Cristo. Peça perdão a Ele, se reconcilie com Ele, pois é isso que Ele quer de nós. Ele quer ouvir de nós, né? Ele quer que a gente confesse Ele como Senhor e Salvador. Ele quer que a gente se arrepende, que a gente confesse os nossos pecados e se chegue diante dEle com o coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita um coração assim. Se você fizer essa oração, se entregando a Cristo, pedindo perdão, pode ter certeza que a vida eterna vai habitar no seu coração, que é Cristo, e Ele vai perdoar os seus pecados. Não importa o que você fez. Às vezes você pensa, eu cometi um pecado tão grave, tão grandioso, Deus nunca vai me perdoar. Ele perdoa sim, pode ter certeza. Não existe pecado que Deus não perdoe. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a pessoa que blasfema contra o Espírito, ela não está nem aí, né? Para ela, tanto faz o céu ou o inferno, ela não está nem aí, né? Ela já negou a Cristo há muito tempo, mas a pessoa que cometeu pecados, para Deus não existe pecado grandioso, Ele perdoa, mas para isso nós temos que dar o nosso passo e pedir perdão a Ele, se reconciliar com Deus, pois é isso que Ele quer de nós, e Ele quer levar tanto você como a todos, a mim e a todos,
para morar com Ele. Ele está preparando moradas, né, na eternidade, para que a gente viva com Ele eternamente, vivendo no gozo celestial, nas mansões celestiais que Ele está preparando para todo o seu povo, para toda a humanidade que o recebeu, que o aceitou e quer viver com Ele eternamente. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração e que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique que eu vou orar por você. Amém? Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, por esse pão, por esse alimento que o Senhor nos manda todos os dias. Pai, eu quero te agradecer também por cada pessoa que passa aqui, que ouve as mensagens, que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma, se aquelas que ainda não te receberam, que não te aceitaram como Senhor e Salvador da vida delas, que elas venham tomar essa decisão agora e elas venham orar ao Senhor e venham se arrepender dos seus maus caminhos, das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros, e venham entregar a vida delas a Ti, Pai amado, e que o Senhor venha fazer morada no coração delas, para que elas venham viver na eternidade contigo, para que venhamos viver todos juntos numa só família, no reino, nas mansões celestiais que o Senhor está preparando para nós, ó Pai. Que a Tua graça, o Teu amor abundante alcance a vida de cada pessoa que está passando aqui, o lar dela, a família delas, para que elas venham receber esse amor tão imenso, Pai amado, que é o Teu amor, que é a Tua presença, Pai amado. Nós precisamos, nós necessitamos da Tua presença, da Tua graça todos os dias das nossas vidas, porque sem Ti nós não temos vida. O Senhor é a vida eterna, o Senhor é a luz do mundo e nós precisamos dessa vida que é o Senhor, Pai amado. Eu peço também por cada pessoa que está clamando a Ti, Pai amado, que precisa de uma cura, que está enferma há muito tempo e não sabe mais o que fazer, não vê solução mais para o seu problema. O Senhor é a cura, Pai amado. A Tua palavra fala que o Senhor já levou nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas transgressões, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai amado. Que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa e curá-la agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa que está depressiva, angustiada, que tem crise de pânico, que tem ansiedade. Só o Senhor, Pai, é a cura para a vida dessa pessoa. Só o Senhor pode aliviar a dor da alma dessa pessoa. Só o Senhor pode devolver a vida novamente para essa pessoa, Pai. Que o Senhor vá ao encontro, tenha misericórdia da vida dela, Pai amado. Que o Senhor possa entrar nos lares, levando paz, amor, colocando amor no coração das famílias, para que eles venham viver em união e em paz, respeitando um ao outro e tendo amor um pelo outro, porque quando nós temos amor, nós temos respeito, nós queremos o bem e nós vamos viver sempre em união. Que o Senhor venha nos proteger e nos guardar, nós, a nossa casa e os nossos, colocando debaixo das Tuas asas protetoras, onde possam cair 1000 do lado das minhas direitas e nós não sejamos atingidos. O Senhor venha ser o nosso pastor amado, nos guiando sempre pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, Pai amado. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, pois o Senhor está conosco. Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Pai amado. Que o Senhor venha preparar mesas para nós e ungir a nossa cabeça com óleo, e que o Senhor venha transbordar em nós a Tua presença gloriosa, ó Pai. Eu já te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.